E isso foi algo que eu fiquei até questionando com um amigo meu. Eu fiz, cara, não vai haver nenhum outro Pantera Negra como ele. Não adianta colocar qualquer outro ator para fazer Pantera Negra. Eu, sinceramente, não vejo outra pessoa fazendo, sabe? Que não seja o Chad. Principalmente depois que eu vi algumas conversas, principalmente depois que saiu a entrevista, não, a carta do diretor do filme. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, se não tiveram, leia. Principalmente depois do que ele falou, sabe? Então, para mim, ficou mais claro ainda para mim, dizer assim, velho, não vai haver um outro Pantera Negra que nem o Chad, com todo... E depois que você descobre tudo que aconteceu por trás, né? Porque o cara fazer 9 filmes em estágio avançado de um câncer, é assim, é o que eu não consigo explicar. Eu, sinceramente, não consigo explicar. Eu já senti algo assim parecido quando um artista morre desse jeito. Eu senti uma vez. Talvez você se lembre, né? E não é tão, não foi algo tão antigo assim. Foi, acho que 2016 ou 15, um músico africano, né, congolês, morreu no palco durante um show na Costa do Marfim. Inclusive passou muito na TV. Não sei se vocês se lembram assim, mas passou muito, chamou a atenção, que foi um músico bem popular. Que era artista da rumba, né? Que é um estilo musical de Cuba e do Congo também. Nalekalo fundu nalekalo lando ela kanala kisate na lingio na bombi yango na kata motema somo E era assim, um ídolo para mim também, pelos temas que ele abordava, a voz dele. Ele morreu no palco, e toda a minha juventude eu ouvia muito ele morreu assim durante um show, que era também uma coisa que ele dizia, que eu vou morrer cantando, sabe? Então foi assim algo bem parecido também, porque eu sou também um grande assim consumidor entre aspas de música, né? Então isso foi bem marcante. Então eu senti mais ou menos algo assim, porque também envolve esse sacrifício, né? Eu estou até utilizando esse termo de sacrifício para caracterizar a morte do Chad Boseman pelo jeito, né? Por essa coisa de se doar, né? Para a arte, né? E o que me marcou, na verdade, é muito mais do que a carta do diretor. Foi uma entrevista que ele deu ao lado da Naya Gurira e da Lupita Nyong'o. Não sei se vocês viram essa entrevista, onde ele fala um pouco desse período que ele estava visitando crianças no hospital, que também estavam em fase avançada de câncer, né? You know, they're two little kids, Ian and Taylor, who recently passed from cancer. And throughout our filming, I was communicating with them, knowing that they were both terminal. And what they said to me and their parents said, they're trying to hold on till this movie comes. And to a certain degree, you hear them say that and you're like, wow, that's like, I gotta get up and go to the gym. I gotta get up and go to work. E ele diz umas coisas que muito marcantes, assim, que essas crianças falaram para ele que estavam esperando, enfim, estavam prolongando suas vidas, esperando a estreia do filme antes de morrer. Então, isso incentivou ele a ir treinar, a fazer, a ler o script, a memorizar os textos, as falas, né, os diálogos. E ele diz também que ele conversando com as crianças, ele percebeu que elas
aguardavam esse filme como se fosse o Natal, como se fosse uma criança esperando um brinquedo e tal. E essa experiência das crianças fez com que ele se lembrasse também da própria infância, porque durante a infância dele também ele também aguardava o Natal, aguardava um presente, aguardava um aniversário. Então ele disse que ele reviveu um pouco sua infância durante todo esse período que ele estava gravando o filme, né? Eu achei isso assim extraordinário. É uma coisa assim que eu achei uma força impressionante. Não lembro de algo assim tão forte de uma pessoa fazer algo nesse sentido. Isso me marcou muito. Enfim, você passa por muita coisa, né? Sentimentos e pensamento. Ao mesmo tempo, imediatamente eu relacionei com a NBA também, né? Pensando, nossa, a gente está no auge do Black Lives Matter e perde esse cara que é um símbolo, querendo ou não, né? É um símbolo. E você perde ele no meio. É incrível, porque é como se você estivesse na guerra e você perde um general. Então, como que você continua? Então, você tem que continuar. A gente tem que continuar. Mas eu acho que é inevitável a gente sentir isso como um golpe, sabe? Realmente. O incrível era que no dia anterior você tinha uma espécie de vitória entre as dos jogadores da NBA. Conseguiu uma vitória e no dia seguinte, a notícia da morte. Então é como se você desse 10 passos atrás. Mas enfim, é uma morte assim, simbólica demais, né? E enfim, para as pessoas que gostam também de referências de cinema, eu me lembrei também nesse período de outro ator que morreu mais ou menos nas mesmas circunstâncias, né? Que é o grande John Cazale, que fez o papel de Alfredo no Poderoso Chefão, né? I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. E ele fez o último filme dele, um filme de Michael Cimino, que se chama Deer Hunter, né? O título aqui no Brasil é O Franco Atirador. Que horror esse título, mas o The Deer Hunter é o melhor título. Ele estava também em fase terminal da doença, ele fez o filme muito doente, muito debilitado. Ele morreu, acho que dois meses antes da estreia também. Enfim, é um filme que eu adoro, o diretor também, e o próprio ator é um mito, assim, né? E me lembrou também isso, porque eu fiz essa relação também, porque, enfim, é toda essa coisa, a mitologia um pouco dos atores, né? Que tem uma trajetória que até o Denzel Washington falou, né? Como se fosse uma estrela, assim, uma explosão. Não sei se foi o diretor, o próprio diretor do filme ou o Denzel, mas como se fosse uma estrela e explode e de repente, enfim. Uma questão só que me veio em duas falas de vocês, que eu acho interessante destacar. A primeira é que a Carol, ela fala a respeito do X-Men, e o X-Men é uma série, né, que ele tem o intuito da inclusão, né, inicialmente de trazer o cara que é diferente e tudo mais. Porém, se a gente pegar pra ver, o X-Men não tem um personagem, pelo menos na minha cabeça teve acho que a Tempestade, né, com a Halle Berry, eu acho que no cinema de fato, mas eu vejo muito mais brancos entre os heróis do X-Men do que de fato negros, né? E uma outra questão também que me veio à cabeça é que vocês falando, né, dessa representatividade e tudo mais, e aí eu penso, né, por exemplo, pro branco, o racismo estrutural ele é tão gritante dentro dessa indústria cinematográfica, né? Porque o branco ele tem várias, ele é representado de várias formas. E ao mesmo tempo ele tem vários heróis e ele já perdeu vários heróis, né, no meio disso tudo. Tipo, o Christopher Reeve, né, que é o primeiro super-homem, ele fica ali paraplégico e tudo mais. Aí você pega, até falando de anti-herói, do Heath Ledger, né? Good evening, ladies and gentlemen. Que morreu também com relação a problemas de remédio e tudo mais. O Chris Farley, né? Quem lembra do Chris Farley, do Ninja da Pesada, né? Que também era um ator de comédia. Are you communicating with me? Are you communicating with me? O próprio não fez nenhum papel desses, mas o Philip Seymour Hoffman também, o Robbie Williams, enfim, por aí vai.
todos esses representam o imaginário branco, né? E ao mesmo tempo, acho que pela primeira vez, talvez, agora vocês sintam, porque não tinha essa representatividade do herói mesmo, né? É muito estranho isso. Assim, é bizarro a gente ter essa questão, né? Não sei como que vocês enxergam isso. Só queria adicionar que uma das coisas que eu mais pensei, assim, sobre a representatividade do Chad, eu queria que vocês comentassem, além do que o Paulo colocou, é essa questão da ancestralidade, né, da pessoa negra, em relação à trajetória mesmo. E inclusive, saiu uma série de quadrinhos chamada Confinada, né, da Tessila Oliveira e do Leandro Assis, de uma blogueira lá que fala, eu sou descendente de francesa, família tal, não sei o que, veio de não sei aonde, de tal região da França. E aí a criança que assiste ao Pantera Negra fala, mãe, eu sou de Wakanda? Aí a mãe fala, não, o seu avô foi tirado da nossa terra há muito tempo e se perdeu isso aí no meio do caminho. E aí eu fico pensando, cara, é muito louco isso, porque realmente, na conversa com a pessoa branca normal, você fala, você é descendente do quê? Minha família veio da Itália, a parte da minha família veio da Espanha, de Portugal, não sei de onde. E a pessoa negra, salvo raríssimas exceções, não faz ideia, né? O nome é abrasileirado, o nome se perde, né? Eu, por exemplo, tenho um nome italiano. Tipo, não é um nome brasileiro. Aí o Silva, por exemplo, por que o Silva é tão popular? Porque os caras foram libertos no século XIX, né? E aí, você tá livre, beleza, se vira. Você não tem nem nome. Você não é nada perante a sociedade, né? E eu acho que, além do filme mostrar um pouco isso, né, de trazer, todo mundo que é escravo pode agora falar que tem um Wakanda, vamos olhar pra frente, vamos olhar pro futuro, uma coisa que unifica a gente, faz a gente pensar nessa questão de forma essencial. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês, de como vocês enxergam isso, e também da visão do cara, né, como a Carol colocou, a carta do diretor, né, que é emocionante demais, é impossível ler essa carta sem pelo menos marejar o olho. É difícil mesmo. E o Chad era essa pessoa, né? Era a pessoa que lutava contra isso e tentava conscientizar as pessoas de questões como essa pauta da ancestralidade, né? Eu ia deixar para o Sérgio falar, porque, né, ele é sociólogo, acho que ele vai ter um aporte teórico melhor do que o meu, porque essa questão... Uma coisa que eu gostaria de comentar, eu vi essa tirinha, inclusive eu sigo, né, o Luciano, e eu acho as tirinhas deles, assim, sensacionais. E essa especificamente é bem dolorosa, porque se você parar para pensar, a gente não tem nenhum lugar de vir, né, a gente não tem um lugar de vir, a gente não tem a questão do senso de pertencimento, né, que é o que a gente fala, que para a gente se pertencer, tivemos de dizer que somos de um lugar fictício, de um lugar que não existe, mas que é a nossa representação de África. É o mais próximo que a gente tem de África, sabe? Sérgio eu diria que Sérgio é muito agraciado, porque ele sabe das suas origens, ele sabe de onde ele é, sabe? E eu não sei, eu não vou mentir, eu não sei nada, absolutamente nada da minha ancestralidade, sabe? A única coisa que eu sei é que, tipo, meus pais são negros, a minha avó, mãe do meu pai, era branca, mas... Se você me perguntar o que é mais que isso, eu não sei. E isso é muito doloroso quando você percebe isso, porque enquanto você vê que muita gente branca fica se vangloriando disso, sabe? Bate no peito para dizer minha descendência é italiana, francesa, isso, aquilo, outro. A gente não tem esse senso de pertencimento porque nós fomos arrancados do nosso lugar de origem. E aqui no Brasil, no meu caso aqui no Brasil, eu seria uma pessoa da diáspora, né? Que é tipo a diáspora africana, que é quando os escravos eles são retirados da África e jogados no mundo. E daí é muito louco você pensar que para você ter um lugar de pertencimento, esse lugar precisou ser fictício, sabe? Esse lugar precisou ser criado para isso, porque é o mais próximo que a gente tem de representação da África. Recentemente eu até estava lendo um livro chamado O Espírito da Intimidade, de uma autora africana chamada Sobon Fusomé. E ela falando sobre os rituais que aconteciam na aldeia dela e como funcionava essa questão de ancestralidade e tal. Eu senti uma vontade muito forte mesmo assim, de me aproximar mais dos meus ancestrais, sabe? Muito forte. Isso já estava crescendo.
E agora simplesmente ficou muito maior, muito maior. Aqui no Brasil, a gente não tem muitas maneiras de fazer isso. Quer dizer, a gente tem através da espiritualidade, porque aí você tem a Umbanda e você tem o Candomblé, que você ajuda você a se aproximar dos orixás, por exemplo, que é o mínimo. Eu acho que nesse momento é o